longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado
pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta.
Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, irmão amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça com todos nós neste momento. Convidamos a todos para podermos iniciar a nossa reunião desta noite, que é a reunião de tratamento espiritual. Busquemos então um lugar tranquilo, sereno. Vamos nos assentar comodamente a fim de iniciarmos as nossas atividades desta noite. Mestre Jesus, querido amigo, nos encontramos aqui hoje, Senhor, assim, de rogar e amparo as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades físicas, familiares, profissionais. Amparai-nos, Jesus querido, e amparai aqueles irmãozinhos nossos que
em nosso hábito mental e emocional. Ficai conosco, Mestre. Abençoe a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, e Deus seja louvado. Nós passaremos agora a palavra para a nossa companheira Magda, que irá falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Nós estaremos estudando hoje o assunto mediunidade, dando início então ao nosso tratamento. Loucura, dificuldades financeiras estão associadas à prática mediúnica? Está lá no livro de Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte. E a resposta que nós tivemos foi: as disposições pessoais para os desequilíbrios são inatas no homem, que neles estão em germe, ou seja, já nascem conosco, já estão lá naturalmente em nós, mas ficam em germe, quer dizer, não há necessidade de que elas se desenvolvam. Desse modo, é destituído de realidade o conceito que se vulgariza entre os desconhecedores do Espiritismo e, por extensão, da mediunidade, que o exercício dessa predisposição leva o seu possuidor à desarmonia mental ou propicia-lhe má sorte, desconcertos sociais e econômicos. Então a resposta é muito clara, vem trazendo para nós que quem tem essa opinião são os desconhecedores do Espiritismo. Não conhecem as leis que regem o Espiritismo, a mediunidade, o intercâmbio entre o mundo natural e o mundo espiritual. Então, essas anomalias, essas patologias, elas podem se desenvolver ou não, mas vão depender de quê? De uma série de fatores. Todos nós podemos nascer predispostos a certas doenças, mas vai depender de muita coisa. Principalmente do quê? Das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de como nós levamos a nossa vida, se nós encaminhamos para o bem ou para o mal. Tudo isso são fatores que vão influenciar o desenvolvimento de patologias e de doenças. Então, para que a gente possa entender isso, já que ele está falando ali que quem fala isso são os desconhecedores, nós precisamos entender, aprender, estudar o Espiritismo e entender o que é mediunidade. Então, para isso, nós vamos recorrer aqui ao Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, recorrer a Allan Kardec. No capítulo 28, ele traz para nós: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus outorgou ao ser humano a visão corporal, sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, mergulha seu olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobre o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus concede-lhe a mediunidade. Os médiuns, então, são os intérpretes, encarregados de transmitir às pessoas os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se exprimem para se tornarem compreensíveis às pessoas. Então está muito claro, né? Kardec trazendo para nós. Mediunidade não é sobrenatural. Esse contato com o mundo espiritual, ele é natural. Não tem nada de fantástico.
ele é perfeitamente normal, é um dom que nós recebemos, quase que um sexto sentido, para que nós possamos nos comunicar, nos interligar com o mundo espiritual. Então, quando Kardec trouxe a codificação da doutrina espírita para nós, ele fez isso tudo com muita inteligência. Ele não inventou o espiritismo, ele não inventou a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque de todos os tempos existem pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Então, essa relação, essa influência entre o mundo espiritual e o mundo material é de todo o tempo. Sempre aconteceu. Só que na época de Kardec, Deus achou que a gente já estava em condições um pouquinho melhores para entender como que funciona essa relação e principalmente a influência de um mundo no outro, né? Tanto no espiritual sobre o material, como do material sobre o espiritual. Então, nessa época, Allan Kardec simplesmente organizou para nós as informações, estudou, entendeu o que acontecia, de que forma que acontecia. Descobriu, então, que existe, sim, um mundo espiritual, invisível aos nossos olhos, mas real, né? E aí, então, ele trouxe para nós esses nomes, mediunidade, espiritismo, e isso tudo foi evoluindo, mas não foi inventado naquela época, né? Então, a mediunidade é o quê? Perfeitamente normal. Um outro sentido que nós temos. Para que a gente possa trabalhar com a nossa mediunidade, e todos nós somos médiuns, nós precisamos nos educar. Nós precisamos ter algumas características que são importantes para bem desenvolver o nosso trabalho. Então, algumas das características essenciais ao bom servidor na mediunidade. Primeira coisa, a gente precisa ter disciplina, né? Comprometimento, dedicação. A mediunidade não é uma brincadeira. Se nós estamos dentro de um trabalho sério, se nós temos esse dom a ser utilizado, nós precisamos utilizá-lo com sabedoria, com seriedade. Então, isso é muito importante. Humildade natural e espontânea. Nós somos médiuns, não somos melhores do que ninguém, não somos diferentes de ninguém por causa dessa mediunidade. Também somos falhos, também erramos, também caímos no passado, continuamos caindo hoje. Então, nós precisamos ser humildes, ter empatia com o nosso próximo, empatia com o sofrimento do nosso irmão e de que maneira que nós podemos auxiliá-lo, sem ofendê-lo, com humildade. Renúncia às glórias humanas, né? Nós somos privilegiados? Será que a mediunidade foi um presente que eu recebi de Deus? Foi um privilégio? Muitos dizem que é um castigo. Será que é alguma coisa assim? Não é, né? Nós somos responsáveis pela bem utilização desse dom que recebemos. Ele não é presente, ele não é castigo, ele é só uma ferramenta, mais uma ferramenta. Um instrumento que nós podemos usar para o progresso, tanto nosso quanto dos nossos companheiros. Através da mediunidade, nós vamos trabalhar, nós vamos auxiliar de várias maneiras. Então, tudo isso é muito importante para nós. Ação no bem. Em qualquer área que a gente esteja atuando, nós precisamos estar com a mente sintonizada com o bem. As nossas companhias espirituais, elas vão depender do nosso pensamento, da nossa sintonia. Então, o tempo todo nós estamos rodeados de espíritos desencarnados. O tempo todo estão ao nosso redor. E nós vamos ser influenciados, intuídos, envolvidos com aqueles que sintonizam com o mesmo de pensamento que nós. Nós, é claro que ainda somos imperfeitos, ainda somos muito imperfeitos, mas nós podemos começar a nos policiar, começar a nos melhorar, começar a perceber essa influenciação e procurar, agindo no bem, atrair para perto de nós espíritos melhores, benfeitores, espíritos com um pouco mais de luz. Se a gente começa a agir no mal
ou com interesses escusos, às vezes interesses financeiros, aí a gente não vai conseguir. A gente vai atrair para perto de nós espíritos do mesmo teor. Então é importante a nossa ação no bem, a nossa caridade, o nosso amor na execução do nosso trabalho. Mediunidade gratuita, né? Dar de graça o que de graça recebeste, né? Então é um dom que nós recebemos de Deus para auxílio nosso e do nosso próximo. Como é que nós vamos cobrar por isso? Uma pessoa vem pedir um conselho, vem pedir uma opinião, e aí nós vamos cobrar? Fica complicado, né? Cobrar consultas. Se a gente fizer isso, mais uma vez, a gente pode estar atraindo para perto de nós espíritos do mesmo teor, espíritos interessados em questões financeiras. A mediunidade é uma ligação com a espiritualidade, mas a espiritualidade pode ser superior e pode ser uma espiritualidade mais inferior, né? Então nós não podemos cobrar. Se a gente cobrar, a gente pode estar aí arrumando uma dívida para nós pesada, que depois a gente vai ter que dar conta, né? Então a mediunidade é o caminho, né? É o caminho que a gente tem de trabalho gratuito, de trabalho de boa vontade, com fé, com amor, distribuindo esperança, consolação a tantos necessitados. Honradez, seriedade moral. Sem isso, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho, né? Sem honra, sem seriedade moral. Nós temos que ter o nosso compromisso com a mediunidade, através da seriedade, da nossa evolução moral, da nossa honra, para que a gente possa, mais uma vez, estar sendo custodiados por bons espíritos. Porque senão a gente vai estar atraindo espíritos inferiores. E aí eles vão se tornar brincalhões, vão nos enganar, vão nos iludir. E aí a gente vai ficar numa situação meio complicada, né? Renúncia aos destaques pessoais. Quer dizer, não é porque eu sou médium, não é porque eu tenho alguma condição aí de fazer alguma coisa que eu vou ficar orgulhosa, né? Jesus, que era Jesus, né? Quando curava, o que ele falava? Pode ir que agora eu já te curei, né? Você não vai ter mais nada. Era assim que Jesus falava? Não, né? A tua fé te curou. Quer dizer, o próprio Jesus se colocando numa condição de instrumento, que ele só conseguia fazer a cura através da fé daquele que vinha pedir, através da confiança. Chico Xavier atendeu quantas pessoas? Quantos corações aflitos ele consolou? Nunca teve fama, nunca quis, nunca disse que ele era o melhor ou que ele era, né? Pelo contrário, era uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa simples, generosa, caridosa, né? Então vamos usá-los, esses dois exemplos, como um guia para nós. Nós não podemos também achar que nós somos muito melhores e querendo ter destaques pessoais, destaques sociais. Aí a gente, muito bem, tenho todas aquelas características lá. Sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa simples, bondosa, caridosa, e tenho mediunidade, e aí eu quero trabalhar. Posso chegar na casa espírita e simplesmente começar a trabalhar? Ou será que a gente precisa de um treinamento? Será que a gente precisa de estudo, né? Então, existe necessidade do estudo antes da prática mediúnica? Ou a gente simplesmente chega e começa? Vamos ver a resposta que está lá no Consolador de Emmanuel. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Ele vai achar que o poder é dele, né? Eu sou enviado de Deus, eu sou um escolhido de Deus, né? Então, esse é o personalismo. Então, sem estudo, sem conhecimento, como é que nós vamos exercer qualquer tarefa? Imagina um cirurgião entrando na sala de cirurgia sem estudo. Um artesão, um pedreiro, como é que ele vai fazer?
Ele tem que ter estudo, ele tem que ter conhecimento. Então, em qualquer setor da nossa vida, nós precisamos ter estudo e ter conhecimento. O estudo da doutrina espírita, ele é constante. Nós nunca vamos nos formar. Nós sempre temos alguma coisa mais a aprender. Então, isso é muito importante. Para, mais uma vez, a gente não ser vítima de mistificadores, né? Porque quando a gente não tem conhecimento das leis que regem aquilo, nós não temos condições de trabalhar. E aí Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, também traz para nós: o melhor método de ensino espírita consiste em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Allan Kardec foi um cara de uma inteligência fenomenal. Todo o estudo dele se baseou na razão. Todo o estudo dele, o trabalho que ele realizou, se baseou em lógica. Tudo que ele fez foi analisado. Então, os olhos podem nos enganar. Muitas vezes a gente vai assistir um show de mágica, a gente acha que está acontecendo uma coisa que na verdade não está. A gente está sendo iludido, está sendo enganado. Então, os olhos se enganam. Então, tudo que Allan Kardec fez, ele fez buscando através da razão, através do estudo. Na época em que ele decodificou a doutrina, os fenômenos aconteceram por todo o planeta. Não foi só com uma pessoa, não foi só num determinado lugar. Não, acontecia, vinham mensagens explicando fenômenos lá na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. E todos eles, Allan Kardec estudava, comparava, que tipo de resposta que estava vindo, como que era aquela situação. E aí, baseado nisso, ele viu que realmente aquilo era real, né? Mas então com muita razão. Então nós precisamos nos educar, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender, entender o fenômeno, para que a gente possa trabalhar com segurança. Foi, né? E aí o estudo doutrinário, então, que está trazendo para nós, tem ali alguns livros, né? O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, tem o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um livro que tem mais de 1000 perguntas, trazendo as dúvidas que o próprio Allan Kardec teve quando começou a estudar o assunto. Então, tem as perguntas e as respostas. É um ótimo livro para a gente estar estudando, aprendendo, começando a entender um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? E tantos outros livros que são importantes. Então, o estudo doutrinário estimula a criação de um estado íntimo, otimista, equaciona os problemas afligentes que cedem lugar à confiança na fatalidade do bem que a todos se destina. Origina-se aí a autoconfiança, com o consequente libertar-se das preocupações exageradas e da valorização de insignificâncias que responsabilizam por muitas aflições. Então, quando a gente começa a entender o Espiritismo, começa a estudar, a gente vai começando a ver que as nossas dificuldades não são castigo de Deus, não são porque eu estou fazendo tal coisa, ou porque o outro me desejou o mal. As nossas dificuldades, elas são consequências de nós mesmos, consequências das nossas atitudes enganadas do passado, às vezes um passado distante, às vezes um passado não tão distante, mas de qualquer forma elas são consequências. Então a gente vai começando a perceber a nossa responsabilidade, não culpa, né, mas responsabilidade. Porque quando a gente é responsável por uma coisa, a gente vai buscar a solução. A culpa, ela nos leva muitas vezes a um estado depressivo, né? Eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. E não é assim. Nós somos importantes e nós podemos buscar essa mudança. É isso que nós precisamos buscar através do ensino, do estudo da doutrina, né? A nossa mudança íntima, a nossa reforma, a nossa melhoria. Então, a gente vai entendendo que nós já tivemos centenas, milhares de outras vidas,
e não sabemos quantas mais teremos, talvez mais milhares de outras. A cada uma, a gente quer melhorar um pouquinho. Então, se a gente quer um futuro melhor, se eu quero que a minha próxima encarnação seja um pouquinho melhor do que essa que eu estou vivendo hoje, o que eu preciso fazer? Cuidar do hoje, trabalhar o agora, para eu ter um futuro melhor. Muita gente se preocupa em fazer uma poupança, né, para os tempos difíceis, para a velhice, né? A gente tem muita preocupação com essa questão financeira, essa questão material, mas a gente tem que entender que nós somos espíritos eternos. Nós vamos sobreviver à morte do nosso corpo físico. Nós estamos cuidando da nossa poupança espiritual? Nós estamos já preparando a nossa mala para fazer essa viagem de volta ao mundo espiritual? O que nós vamos conseguir levar nessa mala? É a poupança? A casa? O carro? Nem o corpinho, né, que a gente gosta tanto, cuida dele, não vai ficar aqui, né? Então, o que vai na nossa bagagem é nossas virtudes, nossos defeitos, nossos vícios, nossas boas ações, nossas ações não tão boas, né? Então, é isso que a gente vai levar. Então, vamos começar a pensar no nosso futuro, planejar o nosso futuro, fazer uma modificação hoje, agora. Isso vai apagar o que a gente fez de errado lá atrás? Não, não vai. A gente vai ter que responder, né? Mas a gente fez no momento em que a gente não tinha conhecimento. Hoje a gente tem todas as ferramentas para essa modificação. Hoje nós temos conhecimento. Então vamos começar a planejar. Vamos marcar com as consequências dos nossos erros lá de trás, com serenidade, com tranquilidade. E vamos começar a nos preocupar com o nosso futuro, com a nossa próxima encarnação. Vamos cuidar disso. Então esse é o conhecimento que a gente precisa ter da vida, né? É a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que nós fazemos vai ter uma consequência, né? O acaso não existe. Tudo tem consequência e causa. E aí ele fala ali para nós que todos nós estamos fadados ao bem e à felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para a felicidade, para o bem maior. Um dia, a gente pode não acreditar nisso hoje, mas um dia a gente vai ser anjo. Olha que beleza. Os anjos não foram criados anjos por Deus como privilégio. Eles trabalharam, né? Correram atrás, se modificaram, evoluíram. Nós também podemos fazer isso. Então, o nosso destino é ser feliz. O nosso destino é a evolução. Agora, quanto tempo vai demorar para a gente alcançar isso? Depende só de nós, de cada um de nós. Quanto antes a gente começar, mais cedo a gente vai conseguir chegar lá. Isso vai desenvolvendo em nós a nossa confiança, a nossa fé em Deus, a nossa perseverança. E a nossa casa dispõe de cursos regulares de doutrina espírita. Claro que agora não está podendo ter, né, em razão da pandemia, está tudo mais ou menos parado, mas se Deus quiser, logo a gente vai estar de volta e o curso é aberto a todos os interessados, né, começando pelas noções básicas de doutrina espírita, para que a gente possa ir aprendendo, para que a gente possa ir entendendo. E aí a gente vai colocando em prática. Se Deus quiser, logo, logo a gente traz notícias boas. Jesus e mediunidade. O exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Palavras de Joana de Ângeles, né? No livro Estudos Espíritas. Então, todos nós temos mediunidade? Temos. Todos nós podemos trabalhar? Sim. Com quem? Como é que está a nossa sintonia? Nós queremos trabalhar com Jesus? Ou nós queremos continuar ouvindo as intuições, as informações de espíritos não tão evoluídos, mas que muitas vezes combinam, né, vão de encontro com aquilo que a gente também deseja?
Então, todos nós somos médiuns. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio, Emmanuel traz para nós a seguinte frase: cada um de nós é instrumento das forças com as quais sintoniza. Olha a seriedade disso. Então, nós sintonizamos, e aí nós somos instrumentos dessas forças. Então, nós temos que pensar com quem que nós estamos sintonizando, que companhias nós estamos atraindo para nós. Nós queremos Jesus na nossa vida? Nós queremos trabalhar com Jesus? Como é que nós podemos trabalhar para Jesus, com Jesus, sem iluminação interior, sem modificação, sem tirar do nosso coração todas as nossas imperfeições? Hoje nós não somos perfeitos, ainda estamos longe disso, ainda somos espíritos imperfeitos, não somos mais inferiores, mas somos imperfeitos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar com Jesus, desde que a gente tenha compromisso, desde que a gente tenha boa vontade, né? O nosso coração tenha amor para doar para o nosso próximo. A gente ainda vai errar? Provavelmente. Nós ainda estamos caminhando. Mas a gente pode começar o quanto antes. E aí Manuel Filomeno de Miranda também traz para nós que somos quase todos nós e que tanto tempo após a sua estada em nosso meio, prossegue sem nos abandonar por um momento sequer. Jesus esteve conosco aqui na Terra para provar que Ele está ao nosso lado, provar que Ele jamais nos abandona. Todas as suas lições foram feitas através do exemplo. Ele trabalhou, Ele exemplificou, Ele mostrou para nós de que maneira a gente tinha que fazer. Ele disse: eu sou a porta, ou seja, Ele é o caminho. É através dos seus ensinamentos, é através de Jesus que nós vamos conseguir melhorar, que nós vamos conseguir progredir. Então Jesus era médium de Deus, mantinha o seu pensamento constantemente ligado a Deus. E nós? Com quem que nós estamos nos relacionando mentalmente? Não precisa nem estar dentro de uma casa espírita. Isso pode acontecer em qualquer situação. Em qualquer momento do dia, uma coisa boba qualquer, a gente está sempre sintonizado. Com quem que nós estamos sintonizados? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O Espiritismo, ele é, além de religião, filosofia e ciência, né? Ele é o Consolador prometido. Jesus disse que mandaria um Consolador, e ele é o Espiritismo. Ele traz consolo aos nossos sofrimentos, porque ele traz a explicação das dificuldades que nós passamos. Quantas pessoas que são consoladas mesmo pelas explicações que o Espiritismo pode trazer para nós. Então, nós estamos procurando sempre nos unir e nos redimir dos nossos erros, que não são poucos. Ajudando, todas as vezes que nós ajudamos o nosso próximo, naturalmente nós somos ajudados. Só que nós não podemos fazer isso com essa expectativa, né? Eu vou fazer para poder receber. A gente tem que fazer de coração puro, limpo, né? A gente recebe centuplicado todo o bem que a gente produz. Então, isso é importante. Todos nós somos espíritos e nós temos os nossos benfeitores. Muitas vezes a gente acha que está sozinho, abandonado, né, esquecido. Não estamos. Nas nossas maiores dificuldades, muitas vezes, são os nossos benfeitores que nos carregam. Então, nós precisamos nos sintonizar com eles, sermos agradecidos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá, mesmo as que trazem sofrimento, porque o sofrimento muitas vezes é necessário para que a gente possa entender a situação. Então, isso é muito sério. Mediunidade com Jesus. Aí são algumas frases, né, que foram tiradas. Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. Né? Não tem outro jeito. É fazer o bem e fazer o bem. A mediunidade com Jesus liberta, edifica e promove moralmente o homem. Ou seja, é para nosso benefício.
A gente está achando que a gente está trabalhando para o outro, que a gente está ajudando o outro, fazendo para o outro. Não, nós estamos fazendo para nós. O maior beneficiado somos nós mesmos. Mediunidade com Jesus é a porta de intercâmbio com o mundo espiritual, trazendo à humanidade sofredora a chuva de bênçãos que os benfeitores proporcionam aos seus tutelados. A gente traz notícias do mundo espiritual, informações, auxílio, consolo. Tudo isso vem para nós através da mediunidade. A mediunidade é uma bênção. E é também uma terapia preventiva, né? O conhecimento do Espiritismo propicia os recursos para a educação moral do indivíduo, ensejando-lhe a terapia preventiva contra as obsessões, assim também a cura salutar, quando o processo já se encontra instaurado. Então a gente vai entender que muitas vezes aquele obsessor, aquele irmãozinho nosso que está, no nosso entendimento, nos prejudicando, é porque ele também já foi prejudicado. Então a gente vai começando a ver o nosso obsessor, que a gente via como inimigo, como um irmão, como uma pessoa em sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento foi causado por nós. Nós prejudicamos, nós fizemos, nós erramos. E hoje nós estamos recebendo em volta, de troco. Então muitas vezes o processo obsessivo já está instaurado. Através do Espiritismo, através da mediunidade, nós vamos encontrar a cura. E depois da cura, não dá para eu voltar a ser o que eu era, continuar fazendo tudo do jeito que eu fazia. Aí eu vou entrar no processo preventivo. Então eu aprendi, eu entendi o que está acontecendo, por que está acontecendo, e aí então eu vou me precaver. Aí eu já vou deixar de agir daquela maneira, para que eu não tenha novos inimigos, né? Como eu falei antes, vamos cuidar do nosso futuro. Nós temos aí a eternidade pela frente, né? Se a gente quer que ela seja boa, legal, vamos fazer hoje, vamos cuidar hoje. Obrigada a todos, boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça.
perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.